Bem, estou posicionado aqui no mercado futuro, no ativo MGC, que é o SHA USD ou Gold. Estou segurando essa operação, montei ela ontem era por volta das meia-noite. Pendurei uma ordem aqui e o mercado agora está nessa faixa de preço. Estou fazendo a condução dessa operação, é uma posição que demorou bastante para poder tomar a direção. Se eu colocar o meu mouse aqui no ponto de entrada, clicar em Shift e arrastar, até agora o mercado já andou com uma proporção de 120 barras e a duração foi de 10 horas de movimentação de preço. Basicamente a noite toda, agora são 10h19, e o mercado está se movendo em direção à minha operação. Se a gente puxar para cá, ficaria desse jeito. A condução, tanto que demorou, tá? E olhando aqui pelo Trade of Eight, eu consigo acompanhar essa operação que está rolando aqui na mesa. E o que é legal é que a gente vê um alinhamento das médias móveis dando direção para o preço, né? Acompanhando. Então, com as médias móveis alinhadas, traz uma segurança de que o mercado pode, de fato, concluir o seu movimento. Tá? O objetivo desse vídeo aqui é mostrar para você como que é a realidade de como que é a movimentação dos preços. Então, às vezes, se você for um pouco ansioso, isso pode te atrapalhar no longo prazo, porque eu segurei dentro dessa operação essa volta toda do mercado, e essa volta toda do mercado quase me tira no 0 a 0. E eu segurei essa operação basicamente no 0 a 0 porque eu vi potencial do preço acabar se desenvolvendo, né, e de fato ao meu favor, porque a estrutura entre a intermediária e a micro, junto com a macro, estão proporcionais. Então eu ainda mantenho uma condução passiva, com resultados parciais, acreditando que o preço pode atingir meu alvo. E aí, olhando para esse contexto, eu consigo entender claramente que o mercado, né, abriu um gap de alta e começou a desenvolver um grande movimento de baixa. Então, com o alinhamento das médias, fica mais fácil a gente segurar esse movimento. Só que, quando eu estava observando os preços, não foi exatamente assim. Tá? O que eu estava observando antes do mercado desenvolver, eu estava observando esse contexto de linha de tendência aqui. Ó, tá? Então, você pode notar que a minha ordem ela foi executada aqui. Ok? E por ela ter sido executada aqui, eu acreditava que o mercado, né, de fato, iria desenvolver nessa proporção. E aí, muitas vezes, isso aqui é para você que às vezes fica um pouco ansioso, você quer que o mercado ele desenvolva exatamente a partir do momento que você entrar na operação. E isso não vai acontecer. Entenda que o que está no seu controle é apenas o modelo em que você visualiza e faz as suas análises, as suas especulações, e a partir do momento em que você abre uma ordem de compra e de venda, a partir dali você já não está mais no controle de nada. Principalmente quando fala sobre a movimentação dos preços. O mercado, ele vai seguir a direção dele, independente se você está certo ou não, beleza? E sobre controle, depois que você entra na operação, você só pode fazer uma coisa. Ou você vai ser estopado, ou o mercado vai no seu alvo, e se você ficar apertando o preço demais, porque ele andou um pouquinho ao seu favor, você pode acabar ficando de fora de movimentos maiores, tá? Então, o preço está o tempo todo em busca constante por liquidez e esse conteúdo é a prova viva disso, tá? Porque quando o preço acionou meu ponto de entrada, quando ele acionou o ponto de entrada, né, ele subiu, acionou, voltou de novo, passou para cima do meu ponto de entrada, em algum momento eu fiquei negativo, porque o preço ficou acima do meu ponto de entrada. Logo depois, o mercado desenvolveu um grande movimento, alinhou o fluxo. Olha que legal. Ele faz um movimento de padrão N, dando uma indução de que o preço vai subir, quando na verdade ele volta de novo, quebra a estrutura do fundo, então ele faz um choque nos 5 minutos, confirmando ainda mais que agora o preço vai cair, e o mercado simplesmente ele volta de novo, carga um pequeno pivô, e levemente ele faz um leve rompimento. Nesse exato momento, se eu tivesse conduzido o meu stop loss para essa região de topo, ligeiramente eu teria sido tirado dessa operação e ficaria de fora desse movimento, ok? Da mesma forma, é que quando o preço voltou para baixo do meu ponto de entrada, certo? Para baixo do meu ponto de entrada,
Se eu tivesse escorado o meu stop loss nessa região, eu teria sido eliminado de novo, porque eu não dei espaço para o preço cair. Entenda que para o preço cair mais, ele precisa, algumas vezes, romper algumas máximas para buscar liquidez, para ter força e contraparte suficiente para mover o preço de volta para baixo, no caso é o sentido da venda aqui, ok? E agora que o mercado está próximo do meu alvo, eu posso ligeiramente pegar o meu stop gain e conduzir para essa máxima aqui, ó. Tá vendo esse candle aqui, ó? Aqui é meu ponto de proteção. Eu vou conduzir a minha operação para cima dessa máxima aqui. Então aqui eu estou fazendo uma condução certa. Por quê? Porque o preço já está próximo do meu alvo e se você notar de forma inteligente, como eu estou falando de conceito de liquidez, o preço violou todas essas regiões de fundo, ok? Já capturou todas essas regiões de fundo, ok? Capturou essa mínima aqui, e agora a gente está em cima, basicamente, desse bloco de ordem comprador, que é um ponto de defesa. Então, eu nunca vou estar certo e nunca vou estar tão errado, entende? Então você tem que tratar o mercado com bom senso dessa forma. O que eu quero te dizer é o seguinte, eu não sei se esse bloco de ordem tem força suficiente para jogar o preço para cima, e ele pode voltar em V, certo? E aí eu posso deixar de fazer uma grana, sendo que eu estou vendo claramente que tem um potencial de entrada de uma demanda ali. Então, assim como eu não tenho certeza se o preço vai reagir, vai voltar em V, assim como eu não tenho certeza se ele vai passar direto. Mas, de qualquer forma, eu estou conduzindo a minha operação. E a grande sacada é, não é que o preço tem a obrigação de ir no meu ponto de entrada. O preço está indo ao meu ponto de entrada do jeito que tem que ir, né? Na velocidade dele, no tempo dele. E eu estou apenas fazendo uma condução técnica para me poder tirar boa parte desse movimento, ok? E assim, para me poder fazer com que eu deixe esse espaço para o preço caminhar, eu tive que abrir mão das operações, né, das execuções momentâneas, que seriam, o preço andou um pouquinho, vou colocar no 0 a 0. O preço andou um pouquinho, já vou apertar o preço aqui. Não, a lógica no trading, você tem que deixar o mercado andar. Então, a partir do momento em que você deixa o mercado andar, você consegue dar espaço suficiente para que ele possa fazer novas máximas, novas mínimas. É o que chamamos de subestrutura. Essa subestrutura gera muita liquidez interna, então o preço está o tempo todo rabiscando naquelas regiões, e aí está conseguindo contraparte suficiente. E aí, como eu mostrei para você, quando a gente tem um alinhamento das médias móveis, né, o afastamento delas, conduzindo o movimento direcional, nós temos uma confirmação de que o mercado pegou uma tendência, ok? E aí, qual que é a grande sacada? Vou voltar aqui. Ó, quando o mercado ele abre, ele sai de um final de semana, que ele abre num domingo à noite, a partir das 19 horas, e aí o preço abre um gap de baixo. Quando ele vem em direção aos fundos, ele tem que capturar uma liquidez de uma mínima importante. Então, esses blocos de ordens dessa forma aqui, eu não confio neles de tal maneira em pendurar uma ordem de compra e colocar o stop loss aqui, ok? Porque algumas vezes não vai funcionar, porque isso aqui é a mínima, né, da semana anterior. Então, quando eu tenho uma região de mínima como essa, provavelmente, eu não sei, porque isso não é uma verdade absoluta, talvez o preço pode ir lá, entende? Eu só preciso fazer o meu trabalho de fazer a condução do jeito que o mercado vai me dando a condição, e aí eu vou encaixando as peças e aí, quem sabe o mercado pode executar o meu alvo. Só para você ter uma ideia, né, você que já me acompanha aqui no meu canal no YouTube, e você que não me acompanha, né, é importante você saber que a relação em risco-retorno é o que vai colocar um financeiro legal no seu bolso. O que é isso, a relação risco-retorno? Estou falando isso aqui, ó. Você, por exemplo, essa operação ela está com um potencial de 3,7. Isso significa 3,7, quase 4 para 1 em relação ao meu risco. Então, tem de fato uma proporção grande que nos permite, né, ter uma relação risco-retorno positiva e no médio e longo prazo a gente fica positivo no final de um mês. Beleza? Então aqui eu estou, de fato, te mostrando como que eu faço uma condução técnica, a execução da estratégia, beleza, você já viu várias vezes eu fazendo execução de trade e compartilhando o meu operacional, a minha estratégia. Mas a grande sacada é, depois que você entra numa operação, o que você vai fazer com ela?
Porque tem essas duas coisas. Ou você vai fazer esse trade ser um trade vencedor, ou você vai estragar a operação. Porque se você apertar o stop muito rápido e não dar espaço para o preço respirar, pode ser que você saia muito cedo e depois o mercado crave seu alvo e depois você vai ficar se lamentando e depois que isso acontecer, você vai caçar novamente uma nova reentrada e isso acaba te prejudicando. Por exemplo, se eu tivesse apertado o stop loss ao ponto de sair aqui nessas regiões em que o preço estava pegando forma, se organizando em time frame diferente, talvez eu não ia conseguir de fato fazer uma bela condução e teria, de fato, tentado entrar nessas regiões aqui, ó, que tem um bloco de ordenzinho, ou talvez ele entraria aqui e ia ser estopado, porque o mercado ele formou um fundo duplo aqui, basicamente, né? Levemente ele riscou aqui, capturou uma liquidez embaixo e foi capturar em cima. Isso aqui é o que chamamos de flat irregular. Quando o mercado deixa um fundo, ele captura embaixo e volta para capturar os topos. Então, essas máximas tinham muita liquidez de quem já estava vendido durante a madrugada. Então, o mercado foi buscar o stop loss ou stop gain da galera, conseguiu a contraparte e jogou o preço novamente para baixo. Eu estou aqui tentando fazer a minha parte, né? Fazendo a condução, forma técnica, objetiva. Essa operação eu peguei pela mesa proprietária Air to Trade. Eu já tenho uma playlist completa aqui no meu canal do YouTube falando sobre ela. E se você quiser operar dentro do mercado americano, você agora tem essa oportunidade de poder operar com capital financiado. O link dessa mesa proprietária eu vou deixar aqui fixado nos comentários e também vou deixar aqui na descrição, beleza? Você pode clicar e conhecer a mesa proprietária Air to Trade para que você possa operar com capital financiado. Lá você pode começar com uma conta de 25 mil dólares até 200, 300 mil dólares. Se você adquirir um plano de carreira, você pode começar na fase de avaliação com a conta de 50 mil dólares e você pode ir até uma conta de 400 mil dólares se você passar nas fases de avaliação e também passar em conta real. Você pode estar avançando para os próximos níveis, ok? Então vou deixar o link na descrição. Se tu é novato, não me acompanha, eu recomendo você clicar no meu canal no YouTube e abrir a playlist para você ver tudo o que eu mostro sobre essa mesa proprietária Air to Trade, beleza? Então você vai tirar suas próprias conclusões antes de adquirir um plano. Fechou? Então espero que você tenha entendido a mensagem. E só para resumir, para ficar claro, o que eu quero deixar de feedback para você. Não fica apertando o stop se o mercado não te der uma configuração certa. Então a configuração aqui é clara. Eu estava me posicionando, mas eu sabia que talvez, não é saber, a minha intuição dizia que talvez se eu apertar cedo demais eu posso ficar fora do trade, porque normalmente o mercado está o tempo todo muito volátil e ele precisa buscar liquidez para seguir a sua direção, tá? Então fica de aprendizado, que você possa pensar, repensar e colocar isso aqui em prática, beleza? Se você assistiu até aqui, se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever e clica no botão gostei, beleza? Te vejo no próximo conteúdo. Um abraço.